abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, vamos ler os versos 14 a 29. O Evangelho de Marcos narra um acontecimento, um milagre, registrado também por outros dois evangelistas, Mateus e Lucas, mas selecionei o texto de Marcos pelo propósito com que quero utilizá-lo e pela maneira como ele descreve a cura de um menino que tinha convulsões. Marcos 9, nós vamos ler a partir do versículo 14, finalizando no versículo 29, mas vamos destacar deste trecho todo, os versículos 28 e 29 ao final, de onde refletiremos os princípios e a aplicação prática deste texto para a nossa vida. Diz assim Marcos 9, 14 a 29. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhes respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem o espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a enrijecer. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver a Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino chamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-se muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e pelo jejum. Deus abençoe sua palavra no seu e no meu coração. Amados, se você já leu o editorial deste boletim, você já está a par. E se você está antenado com as informações que temos trazido ao longo das últimas semanas, você está a par de que na próxima quarta-feira nós estaremos iniciando mais uma jornada de oração. Neste momento estamos buscando algo para a nossa vida individualmente. Evidentemente que trará reflexos para o coletivo, para a igreja, para a comunidade que fazemos parte e para a sociedade na qual estamos inseridos. Trata-se de 40 dias pelo despertamento espiritual. Eu creio que este é um assunto urgente. Muito quando se fala sobre avivamento e despertamento, tem-se uma noção equivocada, distante dos preceitos bíblicos do que vem a ser exatamente, segundo a palavra, um despertamento e um avivamento espiritual. Esses dois termos não existem na palavra. Não existe despertamento espiritual nem avivamento como termo bíblico, mas na sua essência e naquilo que se busca, naquilo que se quer, evidentemente encontramos base bíblica, especialmente no Novo Testamento, pois foi o que aconteceu em Atos, pois foi o que aconteceu nos primórdios da igreja, e é o que temos visto acontecer também na história da igreja, de tempos em tempos, quando há um mover de Deus no meio do povo, e o povo se quebranta, o povo se mobiliza, o povo se envolve, o povo se santifica, e o mundo vê a diferença de Jesus em nós. Eu digo que este tempo é urgente, porque muito se tem falado sobre o avivamento e despertamento. Nossa igreja mesmo, em 2008, 2009, se não me engano, foi ambiente onde nós pudemos receber a liderança da Convenção Batista Carioca para um congresso de despertamento espiritual. Reunimos-nos aqui
ouvimos palestrantes, ouvimos pregadores, Dr. Rousseau Shedd esteve conosco para falar sobre o avivamento. Refletimos, pensamos, mas por que nada acontece? Eu digo na editorial desta manhã, e eu quero destacar agora e ler com você, o 5º parágrafo que diz assim, é o que eu creio. Avivamento não é barulho, não são luzes piscando, não é mais fumaça no altar. E aí eu estou dizendo os jargões que nós ouvimos muito nas canções de hoje, nas rádios de hoje, na televisão de hoje e nos pastores eletrônicos que tanto vimos e ouvimos ao longo da semana. Avivamento é mudança de vida para que a vida de Cristo seja vista em nós pela santificação e pelo amor fraternal. Despertamento espiritual não é culto avivado. Muitos crentes estão andando de igreja em igreja atrás de cultos diferentes. Muitos estão pulando de igreja em igreja, entrando e saindo, frustrados e frustrando, porque estão à procura de cultos avivados. Mas eu creio que despertamento espiritual é um andar transformado. Não são sinais e prodígios, como muitos de nós procuramos. Muitos estão aí procurando estandes, outdoors, estão procurando faixas e banners na frente de templos e igrejas, procurando saber onde está o poder de Deus. Onde está o poder de Deus para realizar sinais e prodígios. Essa semana eu recebi uma revista muito bem elaborada, de dar inveja aos fracos, de uma das grandes igrejas neopentecostais do nosso país. E uma leitura simples, básica, percebe-se os exageros, os desmandos e os absurdos que se diz por aí. A revista convocava os fiéis para um encontro em que eles iriam atravessar 7.000 quilos de sal grosso. Eu até pensei, talvez não tenham colocado 7 toneladas para não confundir os fiéis, porque eles sabem com quem estão lidando. Gente simples, que muitas vezes não sabe ler e escrever e interpretar um texto. Portanto, é mais fácil falar de 7.000, afinal de contas, somos a geração da grandeza, da grandiosidade, e 7.000 fala muito mais do que 7 toneladas. E na capa, a matéria de capa dizia, a revolta é o combustível da fé. Eu fui ler o que isso significava, e o autor do texto, o líder da igreja, dizia que Gideão foi um revoltado na fé, e por isso Deus o utilizou para livrar o povo dos midianitas. Lê-se o que quer, fala-se o que bem entende, estamos muito longe ainda de um verdadeiro despertamento e avivamento, porque avivamento e despertamento é um testemunho que impacta as pessoas. Não é falar em línguas estranhas, como muitos estão buscando. É viver o amor de Cristo de maneira clara para que o mundo creia em Jesus. Avivamento e despertamento, portanto, eu creio, ser urgente. Nunca será demais falar sobre isso até que isso aconteça. Nunca será demais voltar ao tema até que de fato nós nos sintamos fervendo, transbordando, incontidos, imensuráveis na nossa fé e na nossa experiência com Deus. Eu ainda não alcancei esse nível, mas é o que eu quero. Só que não acontece na minha vida se antes eu não tomar as atitudes certas e tomar as decisões certas. Não acontecerá na minha vida imediatamente se acontecer na sua primeira e vice-versa. Não é assim que funciona o avivamento. Não é assim que funciona o despertamento espiritual. Mas eu quero convocar você para que durante mais 40 dias nós estejamos diante de Deus, suplicando por uma vida impactante, por diferença e transformação no nosso viver. Passamos 40 dias orando por nossas famílias. Oramos, vimos Deus agir, contabilizamos os milagres, testemunhamos os milagres, colhemos os frutos aqui e alguns ainda estamos colhendo. Mas a verdade é que a gente descobre e percebe que nada acontece lá fora se antes não acontecer aqui dentro. E isso é na minha própria família. Nada acontece no lar onde eu vivo se não acontecer primeiro no meu coração, nas minhas atitudes, nas minhas responsabilidades. Como bem colocou na mensagem o pastor João Emílio, usando o texto de Davi, depois que dançou e foi até questionado pela sua mulher, mas diz o texto que ele voltou para casa para abençoar a sua família. Ele tomou a decisão, ele tomou a atitude, ele fez a diferença. A igreja hoje
não tem conseguido ser relevante como eu creio, e você também há de crer, como ela deveria ser. Não estamos fazendo diferença, muitas vezes uma diferença muito pequena, muito tímida, naquilo que é a nossa circunstância, o nosso diâmetro ali de abrangência, muito individualmente, muito simplesmente, mas não temos sido sal da terra e luz do mundo a ponto de mudar, impactar e fazer com que o mundo olhe para nós como igreja, não só a nossa nesse lugar, mas espalhada pela terra, e diz assim: esse povo é um povo diferente. E por que eu digo que mais do que nunca é tempo de avivamento? Porque, por um lado, nunca a igreja esteve tanto em evidência, nunca se ouviu falar tanto em igreja, nunca o nome evangélico esteve tanto na mídia como tem estado ultimamente. Nunca, em uma campanha política, 2 candidatos mudaram seus discursos por conta da pressão dos ditos evangélicos. Nunca, na nossa história, fomos tão ouvidos. Só que entre ser ouvido e mudar, existe um hiato ainda muito grande, um espaço muito grande entre aquilo que o mundo reconhece a nossa existência e o mundo é transformado pela nossa existência. Por outro lado, nunca a mídia deu tanto espaço aos ditos evangélicos, pastores eletrônicos, às vezes dizendo as maiores bobagens do mundo, em defesa dos seus próprios interesses, comprando aviões, comprando emissoras, fazendo alianças escusas, falando bobagens em nome de Deus, envergonhando o nome do Evangelho. O fato de nós estarmos na mídia, o fato de o mundo reconhecer a nossa presença, não significa que a nossa presença é impactante e transformadora, porque ao invés de impacto, muitas vezes nós estamos envolvidos em controvérsias, em escândalos, num testemunho fraco, tênue, envergonhado, tímido. O que nos falta, e aí eu quero fazer referência a um dos grandes pregadores do século passado, e o século passado é o século XX, tá? Há tempo atrás a gente falava do século passado como se fosse o século XIX. Mas em 1959, Lloyd Jones pregou uma das suas maiores mensagens sobre avivamento. E ele, num livro extenso, ele vai desenvolver bem a sua teologia do avivamento. Uma teologia equilibrada, uma teologia sem arroubos, sem barulhos, despertando o leitor e os seus ouvintes da época a um voltar àquilo que é essencial. E ele usa esse texto. Essa mensagem, na verdade, eu estou compartilhando com você uma descoberta que eu fiz. Lloyd Jones usa esse texto para categorizar a necessidade do avivamento em 3 níveis. O porquê nós precisamos de um avivamento hoje. E ele se utiliza dos versículos 28 e 29, quando os discípulos perguntam para Jesus por que não conseguimos expulsá-lo. Essa pergunta deve ser intrigante para você, como foi para mim, e eu descobri como foi para Lloyd Jones também, em 1959, quando ele celebrava o centenário de um avivamento em Londres e o bicentenário de um avivamento na Irlanda do Norte. Naquela época ele já estava inquieto e questionando por que hoje a Igreja de Cristo não é a mesma igreja do livro de Atos. Por que a Igreja de Cristo hoje não é a mesma igreja de alguns séculos atrás, quando nações inteiras transformaram o seu dia a dia, transformaram a sua história por conta de um povo que se identificou com a palavra e decidiu viver a palavra. Evidentemente, com uma curva sinuosa, de altos e baixos, esses mesmos países hoje vivem o declínio da curva. A Irlanda vivendo o aparato da dissensão, em que evangélicos lutam contra protestantes contra católicos e se matam literalmente. A Inglaterra, afundada no ateísmo, no materialismo, no secularismo, hoje já vivem o declínio de uma experiência secular de séculos passados, de um avivamento verdadeiro, de homens e mulheres quebrantados diante de Deus, buscando uma vida de impacto na sua geração. Lloyd Jones lê o versículo 29 e diz que aqui se encontram as três categorias que fundamentam a necessidade urgente de um avivamento. Jesus respondeu aos discípulos: essa espécie, ou talvez na sua versão, esta casta,
não sai a não ser pela oração e pelo jejum. Primeiramente, Lloyd Jones vai nos chamar a atenção para esta afirmação de Jesus: esta casta. Jesus particulariza a situação. Note bem que os homens e o pai desse menino chegou a Jesus dizendo: os seus discípulos não conseguiram. Olha a frustração, olha a decepção de uma sociedade esperando a mudança, esperando o milagre, esperando a diferença, esperando o testemunho. E acreditem, os discípulos sabiam o que fazer. Os discípulos não eram totalmente ignorantes. Os discípulos não estavam aqui trilhando caminhos avessos àquilo que Jesus disse. Foi frustrante para eles também. Tanto é que eles se dirigem a Jesus e dizem: Jesus, por que nós não conseguimos? O que nós fizemos de errado? Ou o que nós estamos fazendo de errado? É interessante que nós, como os discípulos, também nos habituamos facilmente aos usos e costumes, a repetir as mesmas coisas do passado, a fazer sempre do mesmo jeito, a repetir as mesmas experiências, a achar que aquilo que deu certo numa vez terá que dar certo sempre. Essa semana eu conversava com uma pessoa sobre estratégias, e essa pessoa requeria de mim o porquê não daria certo, neste contexto, uma estratégia que se utilizou há 5, 10 anos atrás, no meu ministério anterior. E eu disse: porque o tempo é outro, as pessoas são outras, as necessidades são outras, as ferramentas são outras. Nós costumamos viver o cristianismo baseado nas nossas experiências, e essas experiências herdadas. Poucos de nós temos para contar as nossas próprias experiências. E os discípulos estavam simplesmente repetindo aquilo que eles haviam aprendido no começo. Havia algo de novo que eles precisariam aprender. Havia algo a mais. E note bem, Jesus não os condena, Jesus não os repreende, Jesus não os adverte, Jesus não os corrige. A verdade é que Jesus não está dizendo para eles assim: vocês fizeram errado até hoje. E este é o grande problema das mudanças. Este é o grande problema das transformações, porque aqueles que querem mudar alguma coisa, aqueles que querem transformar, aqueles que querem implantar o novo, têm uma postura de detentores da verdade e de condenar tudo aquilo que já se foi. Um cuidado que devemos ter, o cuidado que eu tenho, é respeitar a história, respeitar a tradição, respeitar as ferramentas, respeitar a diversidade, mas estar aberto para a possibilidade de que aquilo que eu fiz até agora não é mais suficiente. Aqui está o segredo da palavra de Jesus. Jesus não está dizendo que eles estavam errados, mas perceba bem que no texto Jesus está acrescentando alguma coisa a mais, dizendo: o que vocês fizeram não foi suficiente para esta casta, para esta espécie. Meus queridos, é o tempo de nós buscarmos o que de mais, o que a mais Deus tem para nos ensinar. Não é novidade por novidade, não é modismo por modismo, mas é assim como os discípulos aprenderem: Senhor, o que nós ainda não estamos fazendo, o que ainda nos falta, o que nós apenas temos repetido porque alguém nos ensinou, mas nós não aprendemos algo diferente, nós ainda não sabemos o que podemos fazer de mais, a mais. Senhor, nós fizemos tudo certo, eu sei, vocês estão fazendo tudo certo até aqui, mas haverá um momento em que determinadas espécies de demônios, em que determinada casta, e aí vamos generalizar e trazer determinados obstáculos, determinados desafios, determinadas respostas que essa geração precisa, nós não poderemos dar se não estivermos preparados para experimentar o que de novo Deus tem para fazer. Esta casta, os discípulos estavam frustrados e se dirigiram a Jesus para dizer: Senhor, o que nós estamos fazendo de errado? Nada, meus queridos. Apenas vocês precisam descobrir que existe um jeito melhor de fazer. O que vocês estão fazendo não é suficiente. Se nós olharmos para a sociedade de hoje, para os desafios que temos, nossos filhos crescendo em escolas em que se prega abertamente o ateísmo, uma sociedade que não é nem mais imoral, é uma sociedade amoral, porque perdeu-se absolutamente os seus limites.
uma sociedade humanista e humanizada, em que o homem tornou-se o centro de todos os interesses, onde a Bíblia é relativizada e questionada, onde os valores de Deus, os princípios de Deus são transformados em regras e as regras são questionadas. Essa semana, ouvindo uma das rádios de notícias do nosso dial, eu ouvi um locutor falar a maior bobagem do mundo. Ele se diz ateu, e num contexto muito interessante, debate em que um determinado livro de literatura brasileira estava sendo tirado do currículo escolar por conta de expressões tidas como preconceituosas, e eu admito que assim seja, mas ele fez uma salada e trouxe a Bíblia para o contexto, leu Levítico no momento do debate, da discussão, trouxe as questões ligadas à homossexualidade, à escravidão, e fez uma aplicação imediata, dizendo assim, então, é assim que a Bíblia ensina? Não, não é assim que a Bíblia ensina. Você não sabe ler a Bíblia. Você não sabe ler a Bíblia sob a ótica da graça. Você não sabe ler a Bíblia sob a interpretação do Jesus, o Filho do Deus vivo, que nos ajuda a interpretar por princípios, e princípios eternos, que não se mobilizam, que não se movimentam, que não se subvertem às mudanças do comportamento da nossa geração. Portanto, ainda que nos custe caro, nós ainda continuaremos pregando, advertindo contra o divórcio, contra a homossexualidade, contra o aborto e contra toda a sorte de pecado que diretamente nos atinge e que me afasta de Deus. Enquanto eu não entender que o problema espiritual não é lá e sim aqui, enquanto eu continuar apontando o dedo para uma sociedade pagã, uma sociedade iníqua, e não dobrar os meus joelhos e dizer, Senhor, quebra a minha vida e faze-me de novo, enquanto eu não disser e entender que a resposta de Jesus aos discípulos não é uma condenação à sociedade, mas é uma observação à sua própria atitude como discípulo de Jesus, nada acontece. Mas é muito fácil para nós subirmos a um púlpito, a uma tribuna, e dizer, porque esta geração, porque este povo, esta sociedade, mas nada acontece lá, enquanto não acontecer aqui primeiro. Esta casta é diferente. Este tempo é diferente. David Fisher, em seu livro Pastor do Século XXI, já havia dito, no iniciozinho, quando prenunciava-se a chegada do século XXI, ele dizia, ou a igreja entende o seu tempo, compreende a sua geração e estuda as suas necessidades, ou ela não será relevante. O jeito de falar, as melodias que entoa, o discurso que levanta, não alcançará, não será resposta, e as pessoas continuarão dando de ombro para nós. Portanto, meus irmãos, Jesus está dizendo para os seus discípulos, e Lloyd Jones sugere que essa é a primeira categoria que estabelece a necessidade de um avivamento, porque esta casta é diferente. Ou nós nos preparamos para enfrentar o desafio deste tempo, ou nós nos quebrantamos e nos transformamos para podermos transformar as vidas que estamos nos propondo a fazer, ou nada acontece. Não é uma mera repetição da história, não é dizer que sempre fizemos assim, porque haverá um tempo em que o que sempre fizemos, como fizemos, não dará mais resultado. Os discípulos haviam sido bem-sucedidos, eles haviam expulsado demônios, eles haviam sido instrumentos da graça de Deus transformadora, mas houve um momento em que eles disseram, opa, não está dando mais certo. E agora, Senhor, o que fazemos? E então, quando Jesus acrescenta duas coisas que ainda não havia ensinado para eles. Não é apenas no meu nome, não é apenas pelo meu poder, não é apenas na autoridade do meu nome, mas Jesus acrescenta, é com oração e jejum. Eu posso entender aqui que de alguma maneira Jesus traz os discípulos para a responsabilidade. Nesse momento, Jesus atribui os discípulos com esta autoridade também. O que Jesus disse, já preparando seus discípulos para o advento do juízo? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que levantam as mãos e adoram o meu nome dizem adorar. Nem todos que praticam a religião, nem todos que fazem ou dizem fazer a minha vontade, nem todos que se dizem fiéis. De alguma maneira, Jesus está trazendo discípulos para a responsabilidade de vocês têm parte nisso também. Não é só no meu nome, não é só invocar o meu nome, se o espírito de vocês não estiver preparado para a batalha.
E é por isso que Jesus acrescenta 2 elementos. E Lloyd Jones então sugere que seriam as 2 outras categorias que determinam a urgência e a necessidade do despertamento espiritual para que a nossa presença efetivamente seja transformadora: oração e jejum. Oração nos leva a uma prática da disciplina espiritual. Ser seguidor de Jesus não é contentar-se com um rito religioso. Volte e meia eu falo sobre isso. De colocar na sua agenda que você tem um compromisso com a sua igreja, que você tem uma agenda a cumprir. Aliás, se ativismo fizesse a diferença, com certeza muitas das nossas igrejas seriam outras. Mas não é atividade. E se deixarmos, teríamos atividades todos os dias, todos os finais de semana, todas as horas. E se nós pararmos para observar bem, o nosso calendário já está tão abarrotado, que quando eu falo, dê um tempo para a sua família, quando, pastor? Eu ensaio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem reunião de oração, tem reunião da comissão, tem o congresso disso, congresso daquilo, tem um passeio, tem não sei o quê, tem o culto de domingo, tem o culto de quarta-feira. Avalie sua agenda e veja o quanto você está mais fazendo e o quanto fazer está transformando a sua vida e a sua família. O problema é que nós estamos invertendo a ordem das coisas. O problema é que nós não estamos colocando as coisas no seu devido lugar. E Jesus trata com seus discípulos a prática da disciplina espiritual. E por oração aqui se inclui a vida devocional, a intimidade com Deus, a caminhada com o Senhor, a descoberta do caráter do Senhor. E Jesus acrescenta jejum. Talvez você vai dizer, pastor, mas na Bíblia tem um colchete aqui dizendo que isso aqui não está muito nos manuscritos. Tal. Eu sei. Observando os originais, em alguns manuscritos, esta palavra jejum não aparece. Mas observe, em alguns, em outros sim. Em outros sim. E jejum, como eu já preguei no início de setembro, é uma prática bíblica. Independentemente do que você entenda, o que você entende não muda aquilo que a Bíblia ensina. E jejum, muito mais do que abster-se de algum tipo de alimento, jejum é uma atitude pessoal, em que você determina na sua vida que Deus está em primeiro lugar. O testemunho da Márcia foi de que deixou de ver novela. Teve gente que deixou de beber refrigerante. Teve gente que deixou de comer carne. Teve gente que deixou de internet. Teve gente que deixou realmente de fazer alguma das refeições do dia. Muita gente absteve-se de alguma coisa. Para quê? Para provar para si próprio. E para, em devoção ao Senhor, sacrificar a Ele isso, dizendo, Senhor, Tu és o meu primeiro lugar. Jejum é isso. Jejum não é sacrifício. Jejum não pode trazer a você prejuízo. Jejum não pode levar você à morte. Jejum não é greve de fome para chamar a atenção de homens, de governo, de autoridades, de ONGs, muito menos de Deus. Jejum é uma atitude sua com Deus para dizer, Senhor, Tu és o primeiro lugar na minha vida. Enquanto estas atitudes não forem tomadas, nós ainda estaremos no mundo presente, sem presença. Estaremos falando sem transformar. Estaremos vivendo sem impactar. A partir da quarta-feira, nós caminharemos por mais 40 dias, buscando, Senhor, o que Tu tens para fazer novo na minha vida. Como ferramenta, nós queremos oferecer a você este livro, Liberando o Fluir do Avivamento, do pastor Gregory Frizzell. Ele vai trabalhar de questões sérias, profundas, importantes, que muitas vezes nós não temos a coragem de encarar. Mas nós precisamos deixar o nosso coração aberto para tratar do ódio, da amargura e do falso perdão, da fofoca, da insinuação e da calúnia, dos pastores que atuam por curta temporada e por membros passageiros nas igrejas, pela discriminação e preconceito, pelo ataque e resistência às pessoas novas no nosso meio, por guerras de culto e batalhas entre gerações, por pessoas preocupadas com o relógio, reclamações carnais e insensibilidade espiritual, por vidas que boicotam reunião de oração e resistem na carne à obra de Deus,
por ciladas nas organizações estruturais da igreja, pelo jogo de poder. Vamos mexer naqueles que roubam a Deus para protestar contra as pessoas, para aquelas pessoas que dizem: nós nunca fizemos desse jeito, não vamos fazer mais. Pessoas que pulam de igreja em igreja. Vamos tratar da minha vida e da sua vida naquilo que o Senhor mais nos requer. Enfim, são temas sérios e que vocês verão, recebem uma abordagem bíblica de cada um deles. Este livro é um livro, vamos chamar de livro-texto, porque ele não tem a preocupação de ser de 40 dias. Mas nós preparamos sim um livro de 40 dias, um livreto auxiliar, é um manual, em que você terá uma meditação, como foi nos 40 dias. Nos 40 dias você teve um livro só, agora você vai ter 2 livros, mais barato que o primeiro, tá? Porque nós estamos oferecendo para cada membro que desejar por R$ 3,50, não é nem revistinha. Ontem eu comprei uma revistinha para a Letícia, foi R$ 5,70. Por R$ 3,50 você vai levar esse livro e mais o livro que nós preparamos aqui como equipe pastoral para acompanhar você nos 40 dias de jejum e oração pelo despertamento espiritual. Aí você fala assim: mas R$ 3,50 eu não tenho trocado. Não tem problema, se você quiser deixar R$ 5,00 e doar R$ 1,50, você abençoa a igreja e o ministério, porque o segundo livro é um investimento da nossa equipe pastoral, tá certo? Em prol dos 40 dias de jejum e oração. É a verba que a igreja designou para as nossas quartas de vida plena. Nós estamos parte desse recurso investindo na confecção deste livro que será entregue a você. Em tese, o livro é de graça. Se você quiser abençoar, o R$ 1,50 cobre a parte do livro, do livro manual dos 40 dias. A partir de hoje você já pode adquirir o seu livro. E a partir de quarta-feira nós teremos juntos. Nas quartas de vida plena, já temos o calendário dos pastores todos preparados. Toda quarta-feira com o pastor aqui, trazendo a palavra de Deus no nosso coração. Num culto em que buscaremos em oração: Senhor, ensina-nos a lidar com esta espécie, com oração e com jejum. Você vem comigo? Vamos juntos nesta caminhada por um mover de Deus na minha vida e na sua vida, para que a nossa presença não seja apenas uma presença visível, mas seja uma presença transformadora, porque eu creio que nós somos chamados para transformar vidas, irmãos. E fazemos isso por meio da palavra, fazemos isso por meio de um mover transformado, fazemos isso por meio de vidas comprometidas com o Senhor e com o próximo. É o que nós vamos cantar. O hino do Inário para o Culto Cristão, herdado do nosso querido cantor cristão, 392, Aviva-nos, Senhor, é a nossa oração, para que o Senhor faça esta obra neste tempo, nesta geração. Senhor, aviva no meio de nós esta obra, para que nós saibamos lidar com esta geração, com esta casta, com jejum e oração, para que o mundo veja em nós a diferença que Cristo faz. Vamos ficar de pé?